Retornando com o segundo bloco do Contraponto Empreendedor e lembrando que o programa tem patrocínio da Express TV. E hoje eu estou conversando com o Rogério Figurelli, que é professor da Uniriter e também empresário, que a empresa é a Trajecta. Exato. O que é a Trajecta? Bom, a Trajecta é uma empresa de software, mas focada em software na área financeira, né? Mais diretamente falando na área do mercado financeiro, em automação, né? No processo de tomada de decisões automáticas para o mercado financeiro, que é algo assim que está começando no nosso país, né? Algo assim incipiente, mas que a gente vem investindo há bastante tempo. Começamos investindo nessa tecnologia inicialmente para o mercado internacional. É interessante até esse lado, né? Porque como a gente não achava mercado aqui no Brasil, o que a gente fez? A gente começou a procurar clientes internacionais, porque o mercado, digamos assim, de automação de trades, de execução de operações automáticas na Bolsa, internacionalmente ele já está há muito tempo desenvolvido, ele é bem maduro. Por exemplo, na Bolsa americana hoje, aproximadamente 80% das operações, dos trades, são realizados por o que se chama de robôs, né? Ou seja, programas automáticos, né? Quer dizer, as pessoas elas vão trabalhar, vão passar o dia trabalhando e deixam as suas operações em modo totalmente automático. Programas que ficam monitorando o mercado e ficam comprando e vendendo ações para elas de forma automática, né? Elas não estão preocupadas em passar o tempo todo em cima do computador, como se diz, né, no jargão popular, tentando descobrir oportunidades. Elas vão colocar essas decisões para um software, né, para um programa de computador. Até porque deve ser um tanto difícil também, né, ter esse controle e saber exatamente todas essas projeções de crescimento, de baixa. Exatamente. Na verdade, o que nós temos hoje? Nós temos uma grande competição internacional, quer dizer, o próprio Brasil, que até pouco tempo atrás existia uma reserva de mercado nessa área, no momento que ele passa a ser mais globalizado, ele passa a adotar tecnologias mais internacionais, ele passa a receber um investimento dos investidores internacionais. Quer dizer, infelizmente, ainda no Brasil, a gente não consegue fazer o processo contrário. Por exemplo, a gente não tem a flexibilidade de comprar ações, por exemplo, na Bolsa de Nova York, né? Por exemplo, comprar ações do Google ou comprar ações da Microsoft. Mas os investidores internacionais já compram nossas ações há um bom tempo, né? E certamente eles compram usando a melhor tecnologia, né? Então, no momento que o Brasil também começa a se abrir a isso aí, aqui na Bovespa, isso começou a partir de 2010. A partir de 2010 foi liberada a operação o uso de robôs por pessoas físicas, né? Só era possível por pessoas jurídicas, por exemplo, grandes bancos, as assets, os fundos de investimentos, eles podiam fazer isso. Hoje não, hoje qualquer pessoa física pode, em casa, ter o seu próprio robô e operar, né? Definir exatamente a estratégia dele e automatizar essa estratégia e colocar para operar, né? E seguindo essa linha de tendência, a Trajecta oferece produtos e soluções exatamente para esse perfil. Nós somos pioneiros aqui no Brasil oferecendo isso. Nós já trabalhamos no mercado internacional desde 2006, para ter uma ideia. Esperamos 4 anos, né, para poder oferecer a mesma solução aqui no Brasil. E no teu ponto de vista, nível de empreendedores, a gente falou antes, no primeiro bloco, sobre empreendedorismo, desenvolvimento, plano de negócios, mas o empreendedor, em que ponto ele chega para ele se tornar um investidor? Perfeito. Isso é interessante, né? Porque tu imagina o seguinte, se tu monta um negócio, né? Tua pergunta é muito relevante, porque às vezes a gente monta um negócio e depois tu vai fazer o balanço no final do ano e vai ver quanto que tu ganhou. Talvez depois de todo o teu esforço, tu vai ver que tu ganhou 2, 3% de rendimento. Quer dizer, de todo aquele teu investimento, tu ganhou 2, 3%. Tá? E aí, para o empreendedor, vem aquela coisa assim, poxa, e se eu tivesse investido numa empresa, né, tivesse comprado ações de uma outra empresa, uma grande empresa, por exemplo, uma Petrobras, né, e se as ações da Petrobras tivessem rendido nesse ano 10%, eu não teria ganho mais do que simplesmente colocar todo aquele meu esforço em cima, né? Esse é um pensamento que até eu tive no começo. A gente pensa assim, realmente, se tu for fazer todo esforço, não tem lógica, né? E às vezes, hoje no mercado, tu pode conseguir ganhos até superiores a 10%, 20%, 30%, é uma realidade mundial, né? O Warren Buffett, que é um dos investidores mais famosos, ele se tornou bilionário ganhando em média 25% ao ano, tá? Só que ele conseguiu fazer isso por 40 anos, né? Uma média, o que transformou ele num dos homens mais ricos do mundo.
Bom, o que a maior parte dos empreendedores não percebe é que existe algo muito mais, com um retorno muito maior que esse, ou algo muito mais lucrativo, que é algo que se chama inovação, né? A inovação é que permitiu que o Google, que há 15 anos atrás era simplesmente 2 alunos numa universidade, no caso Stanford, no quarto de uma universidade, criasse uma das marcas mais valiosas do mundo, que é o Google, né, em 15 anos. Né? Se eles não tivessem investido em inovação, se eles resolvessem investir na Bolsa de Valores, provavelmente eles não teriam ganho tanto. Né? Nem o próprio Warren Buffett conseguiu ter tanto sucesso em 15 anos. Então, o que eu diria? Os grandes atrativos do empreendedorismo é essa questão da inovação. Eu, pelo menos, não enxergo nada com um retorno tão alto como a inovação quando tu consegue ter sucesso na inovação. Claro, a inovação ela é de alto risco também. Como tudo na área de investimento, onde tu tem alto retorno, tu tem alto risco. Dificilmente tu vai conseguir algo com alto retorno com baixo risco. É o sonho de todo investidor conseguir isso, né? Também sonho em criar robôs também que tu arrisque muito pouco e ganhe muito, mas a realidade é essa, tu tem equilíbrio, tu tem que buscar o que é equilibrado. Então, por exemplo, vamos imaginar um jovem empresário que está estudando aqui em Canoas e tal, ele tem hoje uma oportunidade que eu não tinha na minha época, né? Que é o seguinte, ele pode criar um produto hoje que ele pode vender para o mundo inteiro. Hoje é cada vez mais fácil tu na internet colocar um produto e ter sucesso. Às vezes, em questão de horas, isso pode acontecer. O que limita, basicamente? É a ideia. É ele ter alguma ideia original, algum produto que realmente o mercado ainda não existe, que ele saiba proteger essa ideia, isso é importante, você tem que ter um cuidado, tem que saber proteger. Não adianta também criar uma ideia que tu vê daqui a uma semana vários fazendo a mesma coisa. Então, tu vai ter que procurar formas de se proteger. Isso a gente ensina bastante para os alunos, né? Vai desde, por exemplo, registrar uma patente ou tu proteger aquela tecnologia. Tem várias formas de tu proteger aquela tecnologia para que as outras empresas não te copiem, né? Mas se tu consegue fazer isso, de repente tu vai ter um retorno em pouco tempo que só a inovação vai te trazer. Quer dizer, esse é o grande potencial do empreendedorismo, né? O empreendedorismo te dá os caminhos de transformar uma ideia inovadora em algo de potencial lucrativo internacional. E aí alguém vai dizer assim, mas eu estou no Brasil, qual é a chance que eu tenho de vender um produto? Geralmente a gente pensa que só as empresas americanas ou as grandes empresas internacionais têm esse espaço. Isso também mudou bastante. Está aí o BRICS, né, que é esse grande potencial de países que não são, digamos, os países considerados de primeiro mundo, né, mas que estão crescendo cada vez mais. Então, por exemplo, ali no meio intermediário. Estou no meio intermediário. Por exemplo, os grandes parceiros da Trajecta hoje não são os países que eram os grandes PIBs no mundo, né, como os Estados Unidos, que ainda é o maior PIB. O que são? É Rússia, China, Índia, né, que são justamente os países do BRIC. Quer dizer, a facilidade que nós encontramos hoje de formar parcerias na área de tecnologia com esses países é fantástico. Por quê? Porque eles também estão querendo fazer a mesma coisa. Eles também querem se unir ao Brasil, eles também querem buscar formas de serem reconhecidos, de terem sua tecnologia reconhecida. Então, não é à toa que a gente vê hoje cada vez mais parcerias entre o Brasil e esses países. Agora, é claro, isso se aprende no empreendedorismo. Se tu ficar parado, se tu ficar só sonhando, se tu não realizar as coisas, isso não vai acontecer. Tu tem que buscar, não ter paradigmas, não ter medo de enfrentar o mercado internacional, porque oportunidades existem. Tá? E talvez aconteça com a maior parte das pessoas o que aconteceu com a Trajecta. Talvez tenha que começar primeiro internacionalmente, né, buscando oportunidades internacionais, para depois trazer essas tecnologias para o Brasil, porque nem sempre as coisas andam tão rápidas aqui no Brasil. A gente tem dificuldades, às vezes, de legislação, de jurisprudência, de formação, de tecnologias, que talvez em outros países as coisas andem mais rápidas. Então, nada impede que tu emplaque com um produto em outros lugares e depois traga para o Brasil. Né? Até aproveitando esse gancho que tu falou agora, qual é a principal diferença do Brasil hoje, né, nessa parte de investimentos? Perfeito. Relacionado aos outros países? Perfeito. Eu diria assim, nós temos um atraso muito grande na área de tecnologia. Infelizmente isso acontece. Pode ser uma oportunidade ou pode ser um grande risco. Eu diria assim que nós temos um grande risco. Nós temos uma estrutura financeira muito sólida, muito reconhecida. Tá? Nós temos uma estrutura de bancos. Os bancos são as empresas que mais investem em tecnologia aqui no Brasil, certamente. Mas, digamos assim, para a pessoa física, para ferramentas para a pessoa física, para tecnologia para a pessoa física, nós estamos muito atrasados. Nós temos que evoluir muito nisso aí. Por quê? Porque, digamos assim, o nosso mercado está fechado.
não é muito diferente da reserva de mercado que nós tivemos na área de informática há um tempo atrás. Quer dizer, as pessoas elas não recebem informações de como investir no mercado internacional. E isso torna a gente muito fechado para o mercado nacional. Tá? Mas está mudando, né? Aos poucos nós estamos abrindo para isso aí. Eu diria assim que há muita coisa represada aqui no Brasil que vai acontecer. Tá? Nós acreditamos que a área de tecnologia, na área financeira, ainda ela tem muito a crescer aqui no Brasil, porque, digamos, nós temos um desnível. O nosso desnível não é por competência nessa área, o nosso desnível é por regras que existem no mercado hoje que não dão liberdade para as pessoas físicas ou até dentro das academias de se estar no mesmo estado da arte que os outros países estão em termos de tecnologia. E eu estou conversando hoje com o Rogério Figurelli, que é professor da Uniriter e também empresário na empresa Trajecta. Agora quero te pedir para deixar um recado para o pessoal que está assistindo o programa, né, falando alguma coisa para os empreendedores, né, porque hoje a gente tem um número grande de empreendedores de vários níveis, muita gente já assiste o programa e é importante sempre deixar aquela mensagem para inspirar também, né, outras pessoas a serem empreendedores. Perfeito. Pois não. Eu diria assim, uma das coisas talvez que a maior parte das pessoas pensam quando pensam em empreendedorismo é aquela questão assim, eu não tenho dinheiro para empreender. Tá? Já pensei também isso, te confesso, dizendo assim que quando tu pensa em empreender, tu sempre já fica pensando no capital e já começa, né, o teu cérebro a limitar. Tá? O que eu diria para todo jovem que está pensando hoje em empreender ou aquele que está buscando empreendimentos é pensar num outro paradigma, que é o seguinte, não falta capital no mercado para tu investir. Tá? O que falta no mercado são boas ideias. Tá? Então, não te preocupa tanto com a questão de ter capital, tá? Porque se tu tiver boas ideias, o capital vai aparecer. Tá? Durante a minha história profissional, sempre isso aconteceu. Quando eu percebia que não havia capital para as ideias acontecerem, eu ia revisar minhas ideias, porque provavelmente aquelas ideias não eram tão relevantes. Né? Porque quando tu tem boas ideias, quando tu vai atrás de bons produtos, automaticamente tu cria uma sinergia que várias outras pessoas que gostam daquilo, que estão buscando aquilo, vão te procurar, vão vir atrás de ti. Então, o que limita hoje um empreendedor? É basicamente as suas ideias. Né? E, claro, se ele tiver boas ideias e ele tiver coragem de expor elas ao mercado, que muitas vezes não tem, não há limites para isso aí. Né? Quer dizer, pode acontecer com qualquer pessoa ser um grande empreendedor. Né? E, Rogério, quero te pedir também para deixar os telefones de contato, né? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto do empreendedorismo ou de investimento. Está bem. Bom, o principal endereço, né, na web, então, www.trajecta, né, trajecta.com.br. Se vocês quiserem conhecer, vão ver algumas coisas de tecnologia que não é o dia a dia, a gente não está muito habituado a ver aqui no Brasil. Né? E o telefone da Trajecta, nós temos de Porto Alegre, né, 51 30 28 15 27. E hoje eu conversei então com o Rogério Figurelli e o programa vai ficando por aqui e volta amanhã. Até lá!